Olá, galerinha. Nesta videoaula nós vamos tratar da média aritmética simples para dados brutos, né? Então, um conceito bastante utilizado. Acredito que boa parte das pessoas já tem o conhecimento do que é a média aritmética simples, né? Nós vamos tentar aqui formalizar e também falar de alguns problemas que essa medida pode ter. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é a média aritmética simples. Então, veja que a pergunta é qual o significado da média aritmética simples, não como calcular, tá? Como calcular vai ser a segunda pergunta. Para entender o que é a média aritmética simples, nós vamos pegar o seguinte exemplo. Os dados abaixo são referentes às idades de 5 pessoas, né? Então nós temos aqui 5 idades que estão dadas em anos. Então a primeira pessoa tem 40 anos, a segunda 45 anos e assim sucessivamente. Bom, observe que se a gente somar essas idades, 40 mais 45, mais 38, mais 42 e mais 50, nós vamos obter o total de 215 anos, ok? Bom, o que é a média aritmética simples, pessoal? A média aritmética simples é um número que, se substituir todos os elementos que estão no conjunto de dados, a soma é preservada. Então, nós desejamos substituir todos os valores por um único valor que preserva a soma. Então, a soma é preservada, ok? Bom, aí vem a seguinte questão. Qual é esse número? Então, nós vamos chamar aqui esse número, vamos anotar ele por mi, né? A letra grega mi. Eu quero que todo mundo seja substituído por esse mi. Ou seja, eu quero um número que represente todo o conjunto de dados, mas qual é a característica desse número? Ou seja, todo mundo vai ser substituído por esse número mi, mas qual é a característica principal desse número? É que quando você somar o mi, a quantidade de vezes que tem os elementos no seu grupo, isso vai preservar a soma, ou seja, preserva o total, que é 215. Então essa é uma característica, né, do que nós vamos chamar de média aritmética simples. Esse mi para a gente vai ser a média, ok? Então ele vai representar para a gente aqui a média aritmética simples. Bom, como eu estou somando o mi 5 vezes, então isso dá 5mi igual a 215. Isso significa então que o valor de mi é igual a 215 dividido por 5, que por sua vez é igual a 43. Então veja, se todas as idades fossem substituídas por 43, então no lugar de ter 40 eu tivesse 43, no lugar de ter 45 eu tivesse 43, no lugar de 38 eu tivesse 43, e assim sucessivamente, se todas as idades fossem substituídas por 43, isso iria preservar a soma, que é igual a 215. Então esse número 43 é o que nós chamamos de média aritmética. Nós vamos verificar que a média ela poderá ou não representar bem os dados. O 43 aqui até que está representando relativamente bem os dados, ou seja, nós queremos resumir os dados em uma única medida. É óbvio que quando você faz esse resumo, você pode perder um pouco de informação e ao mesmo tempo pode ganhar em interpretação. Tá? Nós vamos estar vendo daqui a pouco se esse número é uma boa representação dos dados ou não. Bom, mas então vamos agora generalizar, né? A característica principal da média aritmética simples é preservar o total, preservar a soma. Então, como que eu encontro uma relação formal para isso? Bom, suponhamos que os meus dados são x1, x2, x3, xn. O que a gente já viu na aula de somatório? Que a representação da soma, x1 mais x2 mais x3 mais xn, isso eu posso anotar como somatório dos xi's, né? Com o i variando de 1 até n. Né? Isso é apenas a notação de somatório. Então, esse somatório está representando o quê? A soma de todos os elementos. Bom, o que nós desejamos encontrar com a média aritmética simples? Nós vamos substituir todos esses elementos, tá certo? Por um único valor, que eu chamei lá de mi. Aqui eu vou chamar de x barra. Daqui a pouco eu vou explicar mi e x barra por que é diferente. Na verdade, a gente pode interpretar como sendo a mesma ideia, né? E vou explicar o porquê dessa notação. Se eu substituir todos esses elementos por x barra, né, o que eu quero desse novo elemento que vai representar todos os dados? Eu quero que quando eu somar esse elemento n vezes, né, o resultado dessa soma continue sendo a soma original, ou seja, continue sendo a soma dos dados originais, somatório com i variando de 1 até n. Então essa é a característica da média aritmética simples. Agora veja,
Você está somando x barra mais x barra mais x barra quantas vezes? N vezes. Né? Então você está somando isso N vezes. Então significa que você está somando a mesma coisa N vezes, então isso é a mesma coisa que multiplicar o N por x barra. Então essa soma aqui dá Nx barra. E isso dá igual ao somatório de xi com o i variando de 1 até n. Portanto, esse x barra, né, é igual ao somatório do xi dividido por n e aqui variando de 1 até n. Ou seja, a média aritmética simples, né, a maneira de calcular a média aritmética simples é simplesmente somar os dados e dividir pelo total. Isso a maioria das pessoas já sabe, já faz. Né? Observe que propositalmente eu fiz aqui uma confusão com as notações. Teve uma hora que eu coloquei mi representando a média, né? E teve um momento que eu coloquei x barra representando a média. Notação, pessoal, é uma coisa opcional de cada autor, né? Mas existe uma convenção na estatística para esses dois valores. Então, nós vamos utilizar o mi ou vamos utilizar o x barra? Em que situação eu uso mi e o x barra já convencionado na maioria dos autores de estatística? Bom, o mi você vai utilizar quando seus dados representam uma população. Então, se aquele conjunto de valores que você tem representa toda uma população, então você usa o mi. Se, por outro lado, o conjunto de dados que você tem, ele representa uma amostra, então é mais convencionado você usar o x barra. Os dois são usados para a mesma medida, que é a média. Tá ok? Aí, se você estiver trabalhando com a população, mi. Se estiver trabalhando com a amostra, x barra. Bom, claro que o somatório de xi sobre n, que é a média, né, isso aqui a gente já deduziu, isso é a média, isso vai ser a média representada por mi de uma população, se essa população for finita. Né? Vai ocorrer algumas situações de população infinita que esse somatório aqui ele vai ser modificado. Mas, no geral, se eu estou trabalhando com um conjunto de dados finito e é uma população, é só somar e dividir pelo total. Né? É a mesma coisa, o x barra é a mesma ideia, somar e dividir pelo total. Então eu uso mi ou x barra, depender se é a população ou amostra. Ok? Bom, então vamos prosseguir. Nós temos um probleminha com a média. Né? A média tem um probleminha. Será que a média sempre representa bem os dados? Essa é a questão que vamos estar discutindo agora. Bom, então vamos considerar dois exemplos. O primeiro exemplo, nós temos aqui o salário de 5 pessoas. Tá? Então eu quero um número que represente bem esse conjunto de dados. E estou sugerindo que esse número seja a média aritmética. Digamos que esses dados são provenientes de uma amostra, então vou representar aqui por x barra. O que é o x barra? A média aritmética simples. É simplesmente você somar todos os valores. Então, 1.200 mais 1.100, salário da segunda pessoa, e assim sucessivamente. Vou somar todos os valores até 1.150. Isso tudo dividido pela quantidade de valores que eu estou somando, que é 5. Quando você faz essa soma, você obtém aqui em cima 6.000. 6.000 dividido para 5, você obtém o valor de 1.200. Então, a média do salário dessas pessoas, né, é de 1.200. Observe que esse número é bem representativo desse conjunto de dados. As pessoas têm salário variando perto de 1.200. Então, 1.200 representa bem esse conjunto de dados. Agora vamos para outra situação em que os salários das pessoas, né, uma das pessoas ganha bem mais que a outra. Tem uma pessoa aqui que ganha 20 mil reais e as demais ganham 1.200, 1.100, 1.300, assim por diante. O que acontece quando você vai calcular a média desse conjunto de dados? Né? A média aritmética simples. Você vai somar todo mundo de novo. Então, você vai somar todos os salários aqui em cima, né? 1.250. Só que você tem um salário que é muito grande em comparação com os demais e vai dividir por 5. O que acontece quando você realiza essa soma? Essa soma dá um valor muito grande, dá 24.850, dividido por 5. E, portanto, a média, nesse caso, dá de R$ 4.970. Significa que você estaria dizendo que, em média, esses funcionários ganham R$ 4.970. Esse valor é bem representativo dos dados? Não é. Né? A maioria das pessoas ganha bem abaixo de 4.970 e a pessoa que ganha assim, um valor discrepante, ela ganha muito acima de 4.970. Então, esse é um caso em que a média não representa bem o conjunto de dados. Tá?
Então, quando você tem um valor discrepante, né, que alguns autores também vão chamar esse valor de outlier, né, esse outlier, esse valor discrepante, ele altera consideravelmente o valor da média, e a média não passa a ser bem representativa dos dados. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido a ideia da média aritmética simples. É bastante simples, é só somar e dividir pelo total. E também que você compreenda quando é que ela é bem representativa dos dados. Nós veremos em vídeos futuros, né, a média aritmética ponderada e também vamos ver as medidas de dispersão, que vão nos dizer se a média representa ou não bem o conjunto de dados. É isso aí, galera, e até o nosso próximo vídeo.